Olá, sou o professor Valente da Faculdade da Água e estamos aqui hoje para a aula de número 20. A aula de número 20 nós vamos começar a falar sobre evapotranspiração. É um fenômeno importantíssimo em manejo de pequenas bacias hidrográficas e nós vamos começar a discutir hoje esse assunto. Bem, a evapotranspiração nós já comentamos algumas vezes em aulas anteriores, que ela é o somatório, né? É o somatório de evaporação mais transpiração. Então, quando uma superfície recebe chuva, uma parte fica molhando a superfície e essa água de molhamento acaba voltando à atmosfera com evaporação e aquela água que penetrou no solo por infiltração pode ser retirada pelas raízes, tá? E transpirada. Então, a somatória dessas duas coisas chama-se evapotranspiração. Nós vamos fazer aqui hoje uma experiência, tá? Mostra uma experiência que nós podemos implantar no campo para analisar um pouquinho esse fenômeno. Tá? Com essa experiência a gente pode entender um pouco melhor essa história da evapotranspiração. Vamos supor que você tem uma área onde você vai plantar feijão. Então, antes de você plantar o feijão, você vai preparar um equipamento aí para você medir a evapotranspiração. Tá? Aqui, olha, vamos supor que você tem então, essa área aqui, essa é uma área onde você vai plantar feijão. Você faz um buraco. Você faz um buraco aqui no meio dessa área, de uma dimensão tal que você possa enterrar uma caixa de água, uma caixa d'água dessas de polietileno, tá? Você pode pegar uma caixa de mais ou menos 310 litros, você vai encontrar essa caixa no mercado. Essa caixa tem mais ou menos 1 metro de diâmetro na parte superior, e em torno de 80 e poucos centímetros de diâmetro na parte inferior e em torno de 65 centímetros de altura. Se encontra uma caixa com essas dimensões, tá? Você vai enterrar essa caixa, você vai furar um buraco para enterrar essa caixa. Ao furar o buraco, você vai tirar camadas. Você vai tirar essa terra do buraco em camadas. Camada de mais ou menos 60 e poucos centímetros de profundidade, para formar 70 centímetros. Você vai tirar a camada de 20 e poucos centímetros cada camada. Então, a primeira camada você cava mais ou menos 20 e poucos centímetros e reserva essa terra, separa essa terra. A segunda camada, então, tem camada 1, a segunda camada, a camada 3, a outra camada do fundo. Tá? Bem, aí você coloca a caixa, senta a caixa nesse buraco, nivelado com a superfície, nivelado com a superfície do solo, enche aqui em volta dessa caixa, tá? Bem, e você volta essa terra lá para dentro, tá? Primeiro a do fundo, depois a 2, depois a 1. Bem, antes de colocar a terra, é bom que você coloque aqui no fundo brita zero ou um cascalho grosso para facilitar a drenagem, porque eu me esqueci de falar, antes de enterrar a caixa, você vai colocar aqui no fundo dela uma saída de 25 milímetros, por exemplo, para você colocar um cano que vai retirar a água, que tiver sido drenada, a água percolada nessa caixa, ela vai ser retirada por essa tubulação, como se fosse uma nascente. Tá? Bem, aqui do lado você vai furar um poço, tá? Um pouco mais profundo que é um buraco para colocar a caixa, de dimensão tal que você possa descer aqui dentro do poço. Tá? Então você vai colocar uma escada aqui do lado e você vai, então, essa tubulação, você vai fazer uma perfuração desse buraco até o fundo dessa caixa, para você acoplar uma tubulação a essa saída da caixa, para que você possa recolher a água percolada, drenada, com um recipiente colocado no fundo desse poço. Tá? Bem, ao encher a caixa com essa terra, você vai destorroar um pouco a terra e vai colocar as camadas, e vai fazer uma ligeira compactação, para você ter um solo mais ou menos semelhante ao anterior. É claro que vai ser um pouco diferente, você vai alterar as condições físicas do solo, mas você vai tentar repor isso para você não ficar uma situação muito diferente da região em volta. Tá bom? Bem, então você, com isso aí, cheia a caixa, bem fixada, bem apoiada, tudo direitinho, então você está com o equipamento instalado. Tá? Depois disso, aí sim, tem instalado, na hora que você plantar o feijão, você vai plantar feijão na área toda em volta, inclusive aqui. Inclusive em cima. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um novo desenho aqui agora, com a caixa já enterrada no solo, cheia de água colocada a terra dentro, o buraco do lado, a tubulação de saída, o recipiente aqui para coletar a água drenada. Tá? E plantação de feijão.
Está simulando a plantação de feijão na área toda. Então vamos desmanchar esse desenho aqui, porque agora nós vamos ver como é que a gente vai operar. Bem, depois de plantado o feijão, você vai irrigando. Você vai irrigar essa área, tá? Essa área da caixa, o feijão está na caixa e vai irrigar em volta também. Então você não vai irrigar a plantação toda de feijão, mas pelo menos uma boa área em volta da caixa você vai irrigar. A caixa todos os dias, você vai, numa determinada hora, você vai irrigar o feijão, a caixa onde está o plantado feijão e também uma área em volta. Área em volta disso aí. Bem, dentro da caixa, a hora que você irrigar a caixa em si, você mais ou menos você vai anotando. Então você vai jogar a água hoje, amanhã você joga de novo. Então você vai verificando qual a quantidade de água você precisa colocar para que uma parte dessa água drene, saia por dreno e vá cair nesse recipiente dentro desse buraco do lado. Tá? Então, mais ou menos você guarda essa quantidade que você já sabe. A hora que você for irrigar de novo, olha, eu vou ter que colocar tantos litros, tá, para poder haver a drenagem. Então, você vai observando isso para facilitar a operação do processo. Bem, depois de plantado o feijão, você vai estar irrigando a caixa, a área em volta, o feijão vai desenvolver. Após uns 30 dias de plantação de feijão, ele já vai estar quase na hora de florir, então ele já está bem desenvolvido. Então, sinal de que ele já está consumindo, né? Nesse ponto ele já está extraindo bastante água do solo, porque ele está desenvolvendo bem. Então, você vai começar a fazer algumas medições. Tá? Então, o que você vai fazer é o seguinte, você vai, a partir daí, você vai começar a irrigar e anotar os valores drenados. Então, no primeiro dia de observação, você vai irrigar. Vou chamar isso a quantidade de água que você gastou de I1. Então você irrigou mais ou menos aquela quantidade que você já está sabendo que você precisa irrigar para haver uma drenagem. Tá? Então é preciso que haja uma drenagem para facilitar o processo. Então você já mais ou menos sabe essa quantidade, então você vai irrigar com esses valores, então vai anotar. Agora você vai anotar o valor que você gastou para irrigar. Então esse é o valor I1. Tá? Bem, no dia seguinte, no segundo dia você vai tornar a irrigar mais ou menos, escolhe uma hora, sempre mais ou menos a mesma hora, tá? Passa na parte da manhã, 8 horas da manhã, você irriga todos os dias, durante 7 dias, durante 7 dias, 8 dias, vamos sempre fazer leitura, fazer essas irrigações e medir nas 7 horas da manhã. Bem, você vai, segundo dia, você vai I2 e vai ver a quantidade drenada, tá? Nessas 24 horas. Então, durante 24 horas, aquela água que você irrigou, ela entrou em equilíbrio com o solo, satisfez as necessidades, tá? de adesão das partículas, etc. E drenou, percolou. Então você vai irrigar no segundo dia, você mede primeiro, você D2, quer dizer, a quantidade foi drenada nas 24 horas, e irriga outra vez, tá? E 2. No terceiro dia, mesma coisa, vai fazer a mesma operação, até que você vai, por exemplo, no sétimo dia, você vai irrigar I7, tá? E medir D6, tá? Olha aqui, ó, segundo dia, desculpe aqui, é D1, tá? Eu vou mudar aqui, desculpe aqui, eu vou voltar aqui, a primeira drenagem é essa aqui, a primeira 24 horas, então olha, vou botar ali, você irrigou I1, tá? E você vai medir a drenagem correspondente aí só no dia seguinte. Então isso aqui na verdade não era D2, é D1, tá? Ok? Então você irrigou I1, a drenagem correspondente a essa irrigação vai ser medida no dia seguinte, 24 horas depois, então D1. Então olha aqui, no sétimo dia, I7, a irrigação I7, e você vai medir a água drenada nos 24 horas anteriores, D6. Então se você quer 7 valores, então no oitavo dia você vai medir só D7, não vai irrigar mais. Então você vai parar com 7, vai trabalhar só com 7 dias, então no oitavo dia você vai lá e mede a água drenada. Então você tem, em cada período de 24 horas, você teve a água gasta para irrigar, a quantidade de água gasta para irrigar e a quantidade que foi drenada durante essas 24 horas. Ok? Bem, vamos agora ver o seguinte, como eu vou trabalhar com esses dados? Porque eu vou medir, agora está só a marcha, agora eu vou colocar valores. Vamos ver o que aconteceu durante esse período. Um exemplo, eu fiz um trabalho desse, tá? Lá no campo e medi, então vamos ver alguns valores. Vamos ver valores medidos. Quais foram os valores medidos? Você tem irrigação total. Durante os 7 dias,
qual foi o valor que você, qual o somatório, aqueles I1, I2, I3, I4 até I7. Então a irrigação total, você somou os valores de cada dia, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, tá? E você achou um valor de 32,2 litros. Então esse foi o total que você gastou na irrigação durante os 7 dias. E qual foi o valor drenado? De total. A drenagem total durante os 7 dias foi de 10,2 litros. Pronto. Tá certo? Bem, olha, a evapotranspiração vai ser igual ao o I total menos o D total. Por quê? Por que isso? Vamos explicar um pouquinho essa história aqui. Bem, vamos supor, durante 24 horas, olha, você irrigou em determinada hora do dia. Passado 24 horas depois, você irrigou, né? Irrigou I1, por exemplo, o I1 lá. 24 horas depois, você foi lá e olhou a drenagem, D1. Olha, se você, você irrigou até drenar, a quantidade que era suficiente para drenar. Lembra da quando nós falamos em água no solo? 24 horas depois, quando você irrigou bastante bem, tá? Bem o solo. 24 horas depois, a água que percolou, que não ficou presa nos capilares ou aderida às partículas sólidas, essa água percola. Então, essa água que percolou, você mediu na drenagem. Tá? Então, esse solo ficou na capacidade de campo. Ele ficou na capacidade de campo. Tá? Aí, no dia seguinte, você volta a irrigar. Se não tiver sido consumido nenhuma quantidade de água desse solo durante esse período, se ele já estava na capacidade de campo e não consumiu nada, ele continuou na capacidade de campo quando ele recebeu a segunda irrigação, ainda estava na capacidade de campo. Então a água que você colocar nesse momento, ela iria drenar toda. Porque a gravidade seria suficiente para puxar toda essa água que você colocou. Se, ao medir o D2, você não encontrar valores iguais ao volume que você irrigou, tá? Nos 24 horas anteriores, é sinal de que alguma coisa foi consumida, alguma água desapareceu nesse período. E essa água que desapareceu nesse intervalo foi a evapotranspiração. Então, por isso é que o IT menos DT te dá a quantidade de água que foi. Então, em cada período de 24 horas, isso foi acontecendo. Quando você somou toda a água irrigada e tirou toda a água drenada, você descobriu qual a quantidade de água que desapareceu durante esse período, já que o solo, ao longo de todo esse período, ele foi mantido na capacidade de campo. Portanto, a partir das primeiras irrigações, se ele continua mantida a capacidade de campo, toda a água colocada deveria ter sido drenada. Se ela não drenou, não apareceu lá no drenado, é porque ela desapareceu de uma outra maneira. E esse desaparecimento foi a evapotranspiração. Tá? Olha, o que acontece agora é o seguinte, eu posso calcular isso aqui, é bom que eu calcule isso aqui, foi em 7 dias, né? 7 dias. É bom que eu calcule isso em milímetros, saber qual foi a lâmina evapotranspirada. A gente fala, até é interessante falar, milímetro por dia. Qual foi a evapotranspiração desse feijão, qual é a evapotranspiração do feijão, quer dizer, a evaporação mais a transpiração pelo feijão, qual a evapotranspiração dessa área do feijão, por dia, qual foi a média por dia. Então você vai transformar, se você transformar, nós já aprendemos a fazer isso, tá? Eu vou simplesmente resumir, se você colocar, por exemplo, assim, ó, IT em milímetro, IT em milímetro, eu posso transformar aquilo ali, ó, esse valor aqui eu posso transformar em milímetro. O que eu faço? Eu vou dividir esse 32 pela área da caixa, se ela tem 1 metro de diâmetro, tá? Ela tem 1 metro de diâmetro na parte superior, o diâmetro superior dela, eu falei em torno de 1 metro, então ela tem 78,5
decímetro quadrado. Você calcular a área da superfície daquela caixa, tá? Você vai achar 78,5 decímetro cúbico. Então, olha aqui, ó, eu tenho 32,2 litros. Se eu divido, ó, litro e decímetro são unidades uniformes. Tá? Então, olha aqui, ó, litro, decímetro cúbico, dividido por decímetro quadrado, eu vou ter o valor em decímetro. Tá? Se eu multiplico esse valor achado aqui nessa divisão, olha, esse resultado vai dar decímetro. Tá? Ó, decímetro cúbico dividido por decímetro quadrado dá decímetro. Se eu divido decímetro por quanto? Por 100, eu vou achar milímetro. Tá? Então, calculando isso aí eu vou encontrar 41,4 milímetros. Fazendo essa operação, eu vou encontrar 41,4 milímetros, ou seja, dividindo isso aqui e multiplicando, transformando decímetro em milímetro. Tá? Eu divido, acho decímetro, transformo decímetro em milímetro, vou achar esse valor, 41,4 milímetros. Se eu fizer a mesma coisa com a drenagem total agora, também eu vou em milímetro, o que vai acontecer? Eu vou dividir 10,2 litros, vou dividir isso por 78,5 decímetro quadrado, tá? Vou fazer as mesmas transformações e vou achar 13 milímetros. 13 milímetros. Então eu transformei os valores irrigados e drenados em volume, transformei em lâmina de água. Nós já sabemos bem isso, porque já fizemos essas operações lá na medição de chuva. Tá? E é bom que você, não estou repetindo os cálculos aqui todos, é bom que você treine repetindo esses cálculos, revendo aqueles cálculos lá e repita aqui. Então a evapotranspiração, agora eu vou colocar assim, evapotranspiração, e vou colocar diária de uma vez. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar 41,4 milímetros menos, vou desmanchar aqui, vou colocar esse milímetro para lá, menos o 13, então isso aqui deu 13 milímetros, então aqui menos 13 milímetros, olha, dividido por 7, são 7 dias, né? São 7 dias, isso foi durante 7 dias, só que era para a transpiração diária, eu vou fazer uma média, vou dividir isso por 7. Então isso vai dar 4 milímetros. Então, a evapotranspiração foi de 4 milímetros por dia, durante esse período. Então, durante esse período aí, de 7 dias, essa cultura de feijão estava produzindo uma evapotranspiração de 4 milímetros por dia. Bem, essa evapotranspiração é conhecida como evapotranspiração potencial. Então, a evapotranspiração potencial. O que é uma evapotranspiração potencial? É aquela que ocorre nas condições de energia, porque para evaporar e transpirar eu preciso de energia, eu preciso de água, tá? É claro que evaporar eu tenho que ter água, é evidente, e preciso de energia, porque a passagem da água de estado líquido para estado de vapor consome energia, não é isso? A cada panela no fogão, você coloca no fogão, acende a chama, então a água que está dentro da panela vai ferver, vai evaporar. Então aqui você está adicionando energia. Essa energia, aqui no caso é o sol, a energia solar. Então você tem uma quantidade de energia no ambiente. Tá? Se você tiver água suficiente, tá? Tiver água suficiente, por exemplo, se o solo tiver na capacidade de campo durante todo o tempo, tá? Você vai ter a evaporação total que pode acontecer. Você tem água suficiente e tem a energia do meio. Então, naquelas condições do meio, tendo água suficiente, você tem o máximo, o potencial, o máximo de evapotranspiração que você poderia conseguir. Então, como é no caso aqui, você manteve durante todo esse período o solo na capacidade de campo, então você teve água suficiente o tempo todo.
Então, nas condições de energia que predominavam na área, você estava sempre evapotranspirando o máximo possível para aquelas condições atmosféricas em volta da região de produção de feijão. Então, essa é a chamada evapotranspiração potencial. Bem, é uma evapotranspiração, nós podemos fazer, em vez de feijão, se eu tivesse colocado grama, se eu tivesse feito com grama, em vez de plantação de feijão, uma área toda gramada e montado um sistema desse, numa área gramada, e mantivesse também a mesma condição de irrigar a área em volta, irrigar a caixa, a grama em cima da caixa, fazer todo esse processo aqui, calcular a evapotranspiração, tá? Durante todo o período também, mantendo o solo na capacidade de campo para ter a possibilidade máxima de evapotranspiração. A evapotranspiração potencial calculada nesse gramado é conhecida como evapotranspiração de referência. O sistema de meteorologia, eles calculam a evapotranspiração de referência. Então, essa evapotranspiração de referência é calculada numa área gramada. Nós fizemos aqui numa plantação de feijão, para dizer o seguinte, ela existe para qualquer forma de vegetação existente. Qualquer área coberta com vegetação tem uma evapotranspiração potencial. Tá? E também tem uma outra evapotranspiração real que nós vamos ver na próxima aula. Na próxima aula vamos ver que nem sempre o solo está na capacidade de campo, e se o solo não estiver na capacidade de campo, durante um certo período, você não vai ter a possibilidade máxima de evapotranspiração, porque vai faltar água. Se não tem capacidade de campo, a planta vai retirando água, cada vez mais difícil. Nós vimos na água no solo. Quanto mais o solo vai secando, com mais dificuldade a planta vai tirando água. Então, a tendência da evapotranspiração nas condições que não estejam na capacidade de campo seja um valor menor do que aquele que é possível acontecer nas condições ideais. Então, aí, nesse caso, nós teremos, então, a chamada evapotranspiração real. Na próxima aula, nós vamos ver como é que nós poderíamos medir esse sistema nosso aqui, como é que ele poderia ser instalado para nós também conseguirmos achar qual é a evapotranspiração real do feijão ao longo de alguns dias do seu desenvolvimento. Bem, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.